Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o projeto de Fernando Haddad para acabar com o SUS e a educação pública. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se e do Pix. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, quem acompanha meu canal sabe que desde o ano passado eu estou falando insistentemente que o novo teto de gastos aprovado ano passado pelo governo Lula, ele tem como consequência atacar os pisos constitucionais, os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Eu passei todo o ano passado e esse ano, inclusive, falando em vários momentos disso. Agora, as pessoas começaram a acordar e a levar a sério essa preocupação, dado que o governo Lula acelerou as movimentações para pautar o ataque aos mínimos constitucionais da saúde e da educação. Um ataque que a FHC não teve coragem de fazer, um ataque que Collor não teve coragem de fazer, né? Um ataque que, inclusive, o próprio Bolsonaro não teve coragem e capacidade de fazer. O governo Lula está se propondo a fazer. No título desse vídeo eu coloquei o Fernando Haddad, porque eu sei que se eu colocasse Lula no vídeo, necessariamente tinha gente que não iria nem abrir para ver, né? Então vamos lá. Nada que o Fernando Haddad faz é sem autorização do Lula. O Lula é o chefe do Haddad, né? Então veja, o Antônio Martins, do Outras Palavras, soltou um texto muito bom debatendo os ataques aos mínimos constitucionais da saúde e da educação. Eu vou ler com vocês alguns trechos e destacar aspectos fundamentais da argumentação. É preciso, gente, que todo mundo preste muita atenção nisso, porque é um tema fundamental para o futuro da classe trabalhadora do nosso país, para os serviços públicos, e não é exagero dizer que se esse ataque for concretizado, qualquer ideia de um SUS de qualidade universal, um sistema público de educação de qualidade universal, vai ser enterrada, vai pro saco, percebe? É isso que está em jogo. Então, vamos lá. A cruzada de Haddad contra a saúde e educação. E sim, eu imagino que a essa altura, vou até abrir a tela de novo, essa altura você deve estar pensando, mas Jones, não é o governo, é o Congresso. Mentira. E eu vou explicar para vocês em detalhe. E aí veja, você que ama o Lula de paixão, você que é lulista, eu só peço um pouquinho de racionalidade e que você preste atenção nos argumentos, que eu vou provar para você que não é o Congresso, é o governo Lula, é o Executivo Federal que está propondo isso. O primeiro ponto do texto já é mostrando um negócio que é óbvio, né? Que é o investimento público brasileiro em saúde é abaixo do necessário, né? Diz aqui o Antônio Martins. O investimento público do Brasil em saúde precisa crescer muito. Mostrou na semana passada um vasto estudo coordenado pelo IBGE com base no Sistema de Contas Nacionais. Esta necessidade salta aos olhos em dois gráficos. Embora o país conte com um sistema público de saúde de acesso universal, o SUS, o percentual do PIB investido pelo Estado na atividade é raquítico. 4% contra 11% na Alemanha, 10,4% na França, 10,3% no Reino Unido, 7,1% na Colômbia e 5,9% no Chile. Lembrando, gente, Colômbia e Chile não têm sistemas universais e públicos de saúde. E mesmo assim, o percentual de investimento do PIB pelo Estado na saúde é muito maior. Em consequência, abre-se espaço para a medicina de negócios desmensurada e custosíssima. Os gastos das famílias com saúde equivalem a 5,7% do PIB, o triplo do percentual na França, por exemplo. Esta fatia não para de crescer, como se vê abaixo. Agora, de cada R$1.000 com despesas com saúde no Brasil, o poder público participa com apenas R$410. Veja, a cada R$1.000 em despesas com saúde no Brasil, o poder público, suas diversas esferas, federal, estadual ou municipal, participa com apenas R$410. A população é obrigada a arcar com R$990 restantes. Na Alemanha,
limita-se a pagar R$150. Cálculos do economista Francisco Fúncia vão além e mostra que o Estado gasta com o SUS apenas R$4 por dia por habitante. Aqui vem as despesas com serviços de saúde em relação ao PIB, né? A comparação com a Alemanha, com França, com o Reino Unido é um pouco complicada, dado que sejam países de capitalismo central, né? Mas aqui a gente tem também a comparação com Chile, com Colômbia e com México, que assim como o Brasil são países de capitalismo independente, e você vê que o Brasil está numa situação pior do que esses países, né? Do que o Chile, do que a Colômbia e até do que o México, porque assim, o gasto do governo com saúde no México é menor do que no Brasil, como mostra aqui o gráfico. Só que o gasto das famílias também é menor, né? Com despesas de saúde. E aí, essa é a situação, grosso modo. O que é que acontece? O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o governo Lula, de maneira geral, estão fazendo uma cruzada contra os mínimos constitucionais da saúde e da educação. A gente vai ler agora um trecho que explica o que são esses mínimos constitucionais e fala da cruzada do governo Lula contra os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Os planos do ministro da Fazenda, contudo, têm sentido oposto. Para a equipe chefiada por Fernando Haddad, o investimento público em saúde e educação precisa cair ainda mais ao longo da próxima década. A proposta do Ministério está expressa em matéria publicada com destaque nesse domingo pela Folha de São Paulo. Implica eliminar os dispositivos da Constituição que estabelecem os chamados pisos constitucionais. Aqui preste bem atenção na explicação. Hoje, o artigo 198 da Carta, a Carta Constituição, né, obriga a União a destinar à saúde 15% de sua receita corrente líquida. Já o artigo 212 determina que cabe à educação pelo menos 18% da receita líquida de impostos. Tudo isso cairia no gráfico a seguir, preparado pela Secretaria do Tesouro Nacional, mostra o dano. Entre 1925 e 1933, a subtração de recursos impostos às duas áreas poderia somar entre 190 bilhões de reais, hipótese representada pela barra de cor cinza, e 504 bilhões de reais, barra azul. Neste último caso, a perda seria equivalente a 3 orçamentos do Bolsa Família. A partir de 2023, ela se manteria constante até 131 bilhões por ano. E aqui está o gráfico, gente. Veja a tragédia disso. Veja só. E aí, a matéria da Folha de São Paulo não foi o raio em céu azul. Aí que o Antônio Martins faz um resgate muito importante. Veja, desde o ano passado, o governo anuncia ataques aos pisos constitucionais da saúde e da educação. Eu venho denunciando aqui no meu canal, em entrevistas, em debates políticos, em viagens pelo Brasil, e muita gente pagando de cínico, pagando de desentendido, fingindo que não está vendo nada. Preste bem atenção nessa reconstrução histórica aqui. A matéria da Folha não foi um raio em dia de céu azul. Pelo menos desde abril de 2023, ou seja, faz um ano, o Ministério da Fazenda lança balões de ensaio para testar a viabilidade da proposta, sem assumir o desgaste que ela poderia provocar. Naquele mês, o ministro cogitou, em entrevista ao repórter Vinícius Torres Freire, propor uma nova regra para gastos obrigatórios. Em junho do mesmo ano, 2023, um relatório de projeções fiscais do Tesouro, vinculado à Fazenda, ao Ministério da Fazenda, sugeria a mesma medida. Especulou-se que o governo apresentaria nos meses seguintes uma proposta de emenda constitucional, PEC, para concretizá-la, mas isso não chegou a ocorrer. Por fim, em março deste ano, um novo relatório do Tesouro faz em seu box 5 a defesa mais explícita do corte de recursos, chegando a elaborar os cálculos expostos no gráfico que vimos. A pressão não para de crescer, porque a decisão aparentemente não está tomada. O tema é politicamente delicado para Lula, sobretudo diante da defesa histórica da esquerda por mais verbas para as duas áreas. Lembra o jornal. Veja, gente, eu vou até abrir a tela aqui com vocês. Veja, não é Arthur Lira, não é o Congresso Nacional, não é o Centrão, não é a União Brasil, não é o PP, não é o PL de Jair Bolsonaro que está pressionando para atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Isso é um projeto da equipe econômica do governo Lula. O novo teto de gastos foi apresentado com uma fórmula que impede a convivência
com os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Então, o novo teto de gasto foi feito para derrubar essa conquista da Constituição e para reduzir paulatinamente o investimento público em saúde e educação, em tudo, mas em particular em saúde e educação. Muitos economistas mentiram para você ano passado ao não debater a incompatibilidade entre o novo teto de gastos e os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Então, não venha colocar a culpa no Congresso Nacional. Não é o Congresso Nacional que está pressionando para acabar com os mínimos constitucionais da saúde e da educação. O Congresso Nacional, aquele bando de canalhas, que no geral é isso, um bando de canalha, ladrão e mafioso, salvo as exceções. O Congresso Nacional, inclusive, é até mais esperto que o governo, porque ele não quer comprar esse desgaste esse ano em ano de eleição. Ele quer ver isso no pós-eleição, né? O governo Lula é que está forçando a mão para colocar em debate, atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação, um dos pilares centrais da construção de direitos que a gente conseguiu arrancar com muita luta na Constituição de 88. Mas aí, voltando para o texto, aí o Antônio Martins, ele faz um resumo de por que o novo teto de gastos é incompatível com os mínimos constitucionais da saúde e da educação, né? Tema que eu debati muito ano passado e começo desse ano. Vamos lá. O centro do problema está em 3 regras do novo arcabouço fiscal, que é o novo teto de gastos, né? A Lei Complementar 200, aprovada pelo Congresso Nacional em agosto do ano passado, após intensa campanha do Ministério da Fazenda no Congresso, mas sem debate algum com a sociedade. São as trancas ao gasto público. Estão em claro conflito com os pisos constitucionais que aprovados após longas lutas dos movimentos sociais, protegem a saúde e a educação. As trancas produzem caos crescente no orçamento da União. O governo Lula pode optar por removê-las. Travará, nesse caso, batalhas políticas árduas, mas sairá de uma rota que está produzindo frustração, desgaste e desânimo e poderá se reconectar não apenas com a popularidade e o apoio de suas bases históricas, como com a ideia fundamental de reconstruir o país sobre novos alicerces. As trancas do chamado novo arcabouço fiscal produzem em seu conjunto não um ajuste, mas um arroxo. A palavra pode soar dura, pois remete à política de compressão salarial adotada pela ditadura após 64 para achatar o poder de compra dos trabalhadores, gerar excedentes exportáveis e aplacar uma crise cambial crônica e prolongada. Mas é arroxo, efetivamente, que se trata. A primeira tranca exige que a cada ano o gasto público cresça no mínimo 30% menos que a arrecadação de impostos. Já é difícil compreendê-la num país tão carente de políticas públicas que garantam os direitos das maiorias. O segundo cadeado é complementar o primeiro. Estabelece punições. Se num determinado ano as metas do ajuste não forem alcançadas, no exercício seguinte o gasto público precisará ser comprimido ainda mais. Mas o terceiro ferrolho é o pior. Haja o que houver, ainda que os 2 critérios anteriores tenham sido cumpridos, a despesa pública não poderá crescer mais que 2,5% a cada ano. Para ter uma ideia do significado, basta lembrar que no governo Lula II ela subiu em média 6%. A norma atual torna inúteis, aliás, quaisquer avanços em relação à reforma tributária. Ainda que o governo tribute os dividendos dos proprietários de ações, as grandes fortunas, as transnacionais, adote um imposto efetivo sobre as propriedades rurais ou coíba a evasão nos paraísos fiscais, de nada servirá. O teto dos 2,5% ao ano é, na lei atual, intransponível. Gente, vocês entenderam esse ponto? Eu também passei o ano passado falando muito nisso. A partir do momento que se aprovou o novo teto de gastos, é mentira. Mentiram para você no passado, dizendo que o governo estava tributando os super ricos. Isso em si já era mentira, mas tem uma mentira por cima, que o governo está tributando os super ricos e vai ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a cultura, para políticas sociais. Isso é mentira. O novo teto de gastos estabelece que o gasto primário do Estado não pode crescer acima de 2,5%. Ele deixa livre o gasto com juros e serviços da dívida pública e não importa o quanto o governo tribute a mais, o quanto o governo arrecade a mais, o gasto não pode crescer acima de 2,5% ao ano. Então, assim, é mentira, enquanto estiver vigente o novo teto de gastos, dizer assim: vamos fazer uma reforma tributária para gastar mais com saúde, com educação, com cultura, com geração de emprego, com lazer, com ciência e tecnologia. É mentira. Isso não é possível, porque o novo teto de gastos estabelece um limite máximo de expansão do gasto público de 2,5% a ano. Entendeu? Então, assim, isso é ou não é
uma lógica neoliberal na veia, de maneira explícita, aberta e violenta. Assim, importante destacar isso. Aí agora o Antônio Martins explica, a partir disso, por que o novo teto de gastos é incompatível com os pisos constitucionais da saúde e da educação, né? Presta atenção aqui, gente. Ocorre que é um dispositivo legal e hierarquicamente superior à Lei Complementar 200, que é o novo teto de gastos, e à Constituição Federal. Os artigos que definem o investimento mínimo em saúde e educação não estão submetidos ao arroxo das 3 trancas que a gente leu acima. Quando a arrecadação crescer, o Estado deve elevar o gasto público nessas áreas, da mesma proporção. É uma tentativa de reduzir, aos poucos, via serviços públicos, as desigualdades abissais do país. Desta disparidade entre duas regras muito distintas, emerge o caos do orçamento público. Saúde e educação são parte das ações gerais do Estado, mas como não estão submetidas ao arroxo, ao novo teto de gastos, suas despesas crescem com velocidade muito superior às demais e ao conjunto reprimido dos gastos. Imagine as despesas primárias da União, estão excluídos, por enquanto, os juros, como 2 ciclos, um dentro do outro. O ciclo interno, onde estão saúde e educação, expande-se de acordo com o aumento da receita. O ciclo externo está contido pelas 3 trancas. Em pouco tempo, todo o espaço será preenchido pelo ciclo menor, e o que restará para transporte, indústria, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, agricultura, defesa, justiça e segurança e todas as demais áreas de governo. Segundo os cálculos do Tesouro, estes recursos, representados em barras claras no gráfico abaixo, começam a declinar rapidamente a partir de 2026, chegando a zero, ou tornando-se automaticamente negativos já em 2029. Agora, um pouco mais tarde, o impasse são favas contadas. Falta saber como resolvê-lo. Aí aqui está o gráfico, gente. O que é isso? Veja, o crescimento da despesa em saúde e educação está regido pela Constituição. Então ele cresce numa base de 100%. O crescimento das outras despesas está regido, excluindo, né, gente, a despesa financeira, o gasto financeiro com juros e serviço da dívida pública. Isso está fora do teto de gasto. As outras despesas com segurança, com transporte, com ciência e tecnologia, com infraestrutura, com agricultura, com povos originários, combate ao racismo, enfrentamento ao machismo, tudo que você imaginar está regido pelo novo teto de gastos. E aí tem as 3 trancas, né? Pode até crescer 70% do arrecadado no ano anterior. Se as metas não forem cumpridas, o gasto é até 50% do ano arrecadado no ano anterior e um crescimento no máximo 2,5% do PIB ao ano, do gasto primário total. Isso significa que a despesa com saúde e educação cresce mais rápido que todas as outras. E como o orçamento é um bolo fechado por causa do novo teto de gastos, o Estado não pode entrar em déficit, isso vai explodir em algum momento. Então o gráfico aqui mostra isso, que é, bicho, demais despesas estão aqui, né, mais clarinha, despesas rígidas, que são as despesas com saúde e educação, vão crescer muito mais rápido porque cresce numa base de 100% do arrecadado. Então assim, despesas com saúde e educação vão ocupar todo o orçamento. Por quê? Alguém pode pensar assim, Jones, então significa que o novo teto de gastos foi mal formado, mal feito? Não. Isso foi feito de maneira proposital. É por isso que eu fiquei tão indignado no passado. É por isso que eu xinguei tanta gente. É por isso que eu, inclusive, rompi até relações políticas. Porque tinha gente mentindo para as pessoas. Mentindo para as pessoas. Veja, gente, bastava pegar o projeto de lei do novo teto de gastos, ler e saber que ele era incompatível com os pisos constitucionais da saúde e da educação. Então, o economista que ano passado ficou dizendo para você, não, mas é o que dá para fazer, é a correlação de forças, é a conjuntura, não sei o quê, ele mentiu para você. Ele escondeu de você que no novo teto de gastos estava embutido a destruição do mínimo constitucional para a saúde e para a educação, consequentemente a destruição do SUS e de qualquer projeto de uma educação pública e universal no Brasil. E aí, veja, alguém pode dizer assim, mas Jones, o Congresso, veja, gente, eu já expliquei para vocês várias vezes aqui no canal. Tem live com o Davi De Castro, em que o Davi De Castro explica isso em detalhe. Coloca na tela, Maxwell. O Senado Nacional, durante a PEC de transição, uma articulação liderada pelo Renan Calheiros, queria acabar com o teto de gastos, porque o orçamento secreto e o empoderamento da Câmara dos Deputados veio em consequência direta do teto de gastos do Michel Temer, né? Então, a austeridade, ela produziu um parlamentarismo orçamentário e deu um sobrepoder para a Câmara dos Deputados. O Renan Calheiros é de Alagoas, o Arthur Lira é de Alagoas, eles disputam o comando das Alagoas
ali, né? A família Calheiros, a família Lira, a família Collor disputa o comando das Alagoas. O Renan Calheiros fez uma articulação juntando, inclusive, senadores do PMDB, senadores do PSD e por aí vai. E a proposta era o governo ganhar o direito de apresentar uma nova regra fiscal, apresentar e aprovar até agosto. Vejam, presta atenção. Sabe o que foi aprovado? É que o governo deveria apresentar uma nova regra fiscal até agosto. Isso era prerrogativa única, ou seja, o Congresso não podia mandar uma lei. Vocês entenderam isso? O que foi aprovado é: o Executivo Federal, a Presidência da República, tem a prerrogativa exclusiva de apresentar e aprovar uma nova lei fiscal, uma nova regra fiscal até agosto. Essa regra fiscal poderia não ser teto de gastos. O governo poderia propor voltar a ser o que era antes do teto de gastos do Michel Temer e dizer assim, não, ó, é isso, o modelo de FHC estava bom, não tinha teto de gasto, vamos voltar só a ser o que era. Pronto, sabe? O governo tinha a prerrogativa de fazer isso. Isso foi aprovado no Senado. Na mesma época, a comissão presidida pelo então senador e hoje ministro Alexandre Silveira aprovou um parecer dizendo que era mentira que o Estado não pode entrar em déficit, falando que é mentira que o Estado quebra em moeda nacional e dizendo, citando a teoria monetária moderna e teorias pós-keynesianas, que não precisa de teto de gastos para controlar o investimento público. O Haddad foi no Senado para pressionar os senadores para tirar esse parecer da comissão, esse trecho que ele cita teorias pós-keynesianas e MMT, e para defender uma perspectiva de austeridade. Então veja, o Senado, na comissão que avaliava o debate da PEC Transição, deu um parecer dizendo que não precisava de teto de gastos. O Senado deu ao governo a prerrogativa de ele enviar até agosto uma nova regra fiscal que não precisava ser teto de gastos. Na Câmara dos Deputados tinha uma ala forte, inclusive do PMDB, do PSD, até gente do partido de Bolsonaro, que estava um pouco incomodado com o poder excessivo do Arthur Lira, que falou assim, agora é a oportunidade de remodelar o orçamento e reduzir o poder do Arthur Lira. Na mesma época, o STF, o Gilmar Mendes, deu uma liminar estranhíssima, dizendo que podia tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Então, assim, por que tirar o Bolsa Família e só o Bolsa Família? Por quê? Sabe? O governo poderia, inclusive, aproveitar a decisão do STF para questionar a constitucionalidade em si do novo teto de gastos. Veja, tinha força política na Câmara dos Deputados, tinha força política muito maior, inclusive, no Senado, e tinha um apoio do STF para derrubar teto de gastos e tentar reduzir o poder descomunal do Arthur Lira. Naquele momento, no começo do governo Lula, existiam fortes interesses no Senado, na Câmara dos Deputados e no STF de dar um freio no poder do Arthur Lira. O governo Lula não quis. Gente, o Eunício Oliveira deu uma entrevista há alguns meses em que o Eunício Oliveira fala que é muito estranho porque o governo dá poder para os derrotados na eleição. O Eunício Oliveira está falando do Arthur Lira. Porque o que? O Eunício Oliveira é de esquerda? Não, pô. Porque o Eunício Oliveira ele é de uma direita mais tradicional do PMDB, que é uma galera que está incomodado com o excesso de poder do Arthur Lira. E o governo teve a oportunidade de acabar com o teto de gastos, consequentemente reduzir o poder do parlamentarismo orçamentário liderado pelo Arthur Lira e voltar a uma situação de uma relação mais normalizada entre Congresso, na verdade, entre Câmara dos Deputados e Presidência, e o governo não quis. Então foi uma escolha do governo Lula não acabar com o teto de gastos. E aí, Jones, mas ia ter resistência. Claro, porra, o nome disso é política, disputa. Ia ter uma cheadeira da mídia burguesa, ia ter uma cheadeira da conhecida Faria Lima, ia ter uma cheadeira dos bancos, da Folha de São Paulo, do Estadão, da Rede Globo, da Band. Mas e aí, porra? Sabe? Sim, tudo tem luta, gente, mas, porque veja, nesse que você sempre fala, a correlação de forças institucional, número de deputados e senadores, tinha correlação de forças para acabar com o teto de gastos, e o governo escolheu não fazê-lo. E aí apresenta um novo teto de gastos que é incompatível com os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Foi erro? Foi erro não, foi proposital. A questão é saber agora é o seguinte,
Você vai aceitar calado o governo Lula fazer o maior ataque aos direitos sociais da história desse país nos últimos 30 anos? Um negócio que Bolsonaro não conseguiu fazer, um negócio que FHC não conseguiu fazer, um negócio que Collor não conseguiu fazer? Ou você vai defender os interesses da classe trabalhadora e vai dizer abertamente para o governo Lula, para o PT, para o ministro Fernando Haddad que, existe uma incompatibilidade entre o novo teto de gastos e os mínimos constitucionais da saúde e da educação, que caia o novo teto de gastos? Qual vai ser sua escolha? Sabe? Essa é a pergunta bem simples e objetiva. Qual vai ser a sua escolha? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.